Oi, eu sou a Rafaela, professora de História aqui da Rede Municipal do Rio de Janeiro. Sou uma mulher branca, de cabelos curtos e escuros, estou usando uma blusa branca e um blazer vermelho e bem-vindos à nossa aula. Antes de começar a aula, vamos lá, pensa aí em casa. Eu queria que você me falasse 5 países da América Latina. Você sabe o que é a América Latina? Caso não, vamos olhar um mapinha aí para te ajudar? Então, gente, a América Latina é essa região aí do continente americano que vai englobar países onde são faladas primordialmente línguas derivadas do latim. Por exemplo, espanhol, português, o francês e, historicamente, essa região majoritariamente foi dominada por impérios coloniais europeus, como o espanhol e o português. Então, agora fica mais fácil você me falar de 5 países da América Latina. Tem uma coisa que eu sempre gosto de falar. O Brasil também é um país da América Latina, embora a gente às vezes esqueça disso, né? Então, a América Latina tem muitas coisas em comuns. Eu já citei algumas. A questão da língua, que tem a origem no latim, o domínio, né? Nós fomos colonizados majoritariamente por países ibéricos, né? Portugal, Espanha. Tem outra coisa também que, infelizmente, marca bastante a nossa história, que é a questão da escravidão. A escravidão esteve presente basicamente em todo o continente americano. Também temos os indígenas como os nossos ancestrais. Tem outra coisa também que temos em comum, que é as datas onde ocorreram a nossa independência. Tudo aconteceu mais ou menos ali na mesma época. E isso não é uma mera coincidência. Agora, vale a gente pensar também que no pós-independência, os caminhos do Brasil e dessa Latinoamérica, né, dessa América espanhola, foram bastante diferentes. Já dei essa dica que a gente vai falar basicamente da independência dessa América espanhola, que tem fatores externos e fatores internos. Então, vamos começar a estudar sobre as independências da América Espanhola? Na Europa, estavam circulando muitas ideias ali pelo século XVIII. Essas ideias, elas pregavam liberdade e igualdade e também elas eram contra a ideia de absolutismo, ou seja, do poder nas mãos de um monarca. Estou falando, óbvio, do iluminismo. O iluminismo vai influenciar bastante o nosso continente. Outra coisa também que aconteceu ali durante o século XVIII e no início do XIX foram o quê? As guerras napoleônicas. Vou explicar. Napoleão invadia países dentro da Europa e quando esses países eram invadidos, dominados por ele, o que acontecia? Napoleão proibia o comércio com a Inglaterra e retirava os reis desses países e colocava alguém de sua confiança. Na Espanha, isso aconteceu também. No caso, ele tira o monarca e coloca seu irmão José Bonaparte. Já começou a entender aí o que tem a ver isso com a independência. No continente aqui, no nosso continente, também estava acontecendo muitas coisas. Por exemplo, você tinha um grande descontentamento da elite agrária latino-americana, que eram os crioulos. Quem eram os crioulos? Eram os brancos nascidos na Espanha, como já falei, donos de terra. Além de um descontentamento dessa elite, você também está pipocando pelo continente revoltas, tanto de indígenas quanto de negros. Bem, vou trazer um exemplozinho para vocês aqui, que é a revolta de Tupac Amaru. Então, gente, tiveram, na verdade, 2 revoltas. A revolta do Tupac Amaru, o primeiro, e o Tupac Amaru, o segundo, ambas ocorridas no vice-reinado do Peru, que era submetida à coroa espanhola, em 1737 e uma em 1780. Bem, sob a liderança do Tupac Amaru, descendente da aristocracia inca, os indígenas executaram o corregedor e proclamaram o fim da obrigatoriedade estabelecida a eles de pagar tributos e trabalhar nas minas.
Então, na aula de hoje, tem que ficar muito bem entendido uma coisa aí na sua cabeça, que tanto indígenas quanto negros foram protagonistas nas independências da América. E nessa aula a gente vai ver 3 exemplos disso. O primeiro vai ser sobre a independência da Argentina, ou melhor, vice-reinado do Rio da Prata. Vamos ver um mapinha aí para a gente entender o que era esse vice-reinado? Até 1810, o atual território da Argentina, ele era governado pela Espanha, Argentina colônia, Espanha metrópole. E ele fazia parte justamente desse vice-reinado do Rio da Prata, com outros países que vocês podem localizar, por exemplo, Paraguai, Bolívia. Então, em 25 de maio de 1810, vai acontecer o seguinte: em Buenos Aires vai se formar a Junta de Buenos Aires. O que significa isso? Significa que representantes do vice-reinado do Rio da Prata se uniram para um governo provisório. O que esse governo estabelecia? Esse governo estabelecia que eles iriam continuar fiéis ao monarca espanhol. Vamos lembrar rapidinho que esse monarca sai do poder depois que Napoleão invade a Espanha. Mas eles não vão obedecer à Junta de Sevilha, que era o governo provisório lá da Espanha, enquanto a Espanha estava sendo dominada pelos franceses. O que na prática isso significa? Isso mesmo, a independência do vice-reinado do Rio da Prata. Esse movimento ficou conhecido como Revolução de Maio. Bem, mas obviamente que isso vai ter muitos problemas entre a Espanha e esse vice-reinado do Rio da Prata. Em 1816, o Congresso de Tucumã vai decretar de vez essa independência, formando as Províncias Unidas do Rio da Prata num esquema federalista. A partir daí, vai começar uma intensa guerra de independência, não só na Argentina, como em outros lugares da América do Sul. Você vai ter, por exemplo, a independência do Chile, você tem a independência do Equador, tudo nesse bolo. Em 1824, o vice-reinado do Rio da Prata se torna realmente independente. Em 1826, o nome desse país finalmente vai virar República da Argentina. E a sua independência vai estar concretizada. Mas o que tem de tão especial na independência desses países aí da América do Sul, que a gente está chamando o tempo inteiro de vice-reinado do Rio da Prata? Vai ter uma presença indígena, muito mais do que uma presença indígena e feminina. A gente vai conhecer uma personagem maravilhosa agora, que é a Juana Azurduy. Nascida em 12 de julho de 1780, Chuquisaca, atual Sucre, na Bolívia, a Juana de Azurduy participou da Revolução de Chuquisaca, um levante popular conhecido pela historiografia como o primeiro grito libertário da América. Outro exemplo da participação indígena nas independências da América Espanhola é a do México. Lá em 1810, um padre chamado Hidalgo e Costilla, ele vai dar início às guerras de independência. Como? Com o famoso Grito de Dolores. O que dizia nesse grito? Ele pedia o fim do domínio espanhol, redistribuição de terras e a igualdade entre brancos, indígenas e negros. Então, só que, se você percebeu, ele estava pedindo muita coisa e as elites não gostaram muito disso. Então, esse padre ele foi perseguido e punido. Mas isso não deu fim a todo esse processo de independência das Américas. A gente vai ver agora um mural do Diego Rivera que mostra bastante o que foi essas guerras de independência no México. Alguns seguidores do padre Costilla tiveram entre seus líderes camponeses o José Morelos, Mariano Matamoros e o Vicente Guerreiro.
Todos eles comandaram um exército de nativos e revolucionários racialmente mesclados em uma luta contra os espanhóis e os monarquistas. Morelos defendia mudanças radicais para o país independente, como abolição da escravidão, isenção de impostos para os mais pobres, ocupação de cargos militares e civis pelos colonos. Mas, mais uma vez, essa ideia desagradava as elites, principalmente a elite agrária. Então, as elites elas vão tomar esse movimento com medo dessas ideias mais radicais serem levadas à frente. Em 1821, depois de uma guerra de mais de 10 anos, o México finalmente se torna independente, mas a sua população originária não vai ganhar muito com essa independência. Bem, outro movimento também muito importante de independência aqui na América é a independência do Haiti. O que a independência do Haiti tem de tão importante? Ela é a única independência aqui do continente que é liderada por negros. Ela vem de uma revolta de escravizados e ex-escravizados. Então, a gente vê o protagonismo dos africanos e de seus descendentes também aqui na América. Você sabe onde fica o Haiti? Vamos ver um mapinha para a gente começar a se localizar? O Haiti é um pequeno país do Caribe que inicialmente foi colonizado pelos espanhóis e posteriormente passou pelo domínio francês. A colônia tinha o mesmo perfil das ilhas escravagistas da região. Minoria de senhores, administradores e comerciantes brancos, e uma maioria de escravizados de origem africana. Contava com uma população de quase 300 mil mestiços e negros libertos, que tinham um papel muito importante na economia local. Dominavam 1/3 dos negócios da ilha. Então, durante a Revolução Francesa, tanto esses negros, escravizados e ex-escravizados, quanto os seus senhores, tinham objetivos ali bastante diferentes na ilha. Enquanto os escravizados e os ex-escravizados queriam que esse ideal da Revolução Francesa fosse colocado em prática na ilha, né? Liberdade e igualdade, os senhores queriam mais autonomia política. Então, nisso vai ocorrer ali em 1791 uma rebelião de escravizados, liderados por Toussaint de Louverture. Gente, essa aí é uma imagem do Toussaint Louverture. Vamos lá. A abolição da escravidão no Haiti ocorreu em 1794 e Toussaint foi nomeado governador vitalício em 1801. No entanto, uma expedição francesa encarregada de reconquistar a ilha prendeu Toussaint, que foi enviado para a França, onde morreu em 1803. Dessalines, antigo escravizado, deu continuidade ao movimento de resistência e o resultado disso foi bastante positivo, pois o país teve sua independência no dia 1º de janeiro de 1804. E se chamou Haiti, e foi a primeira república negra das Américas e o primeiro país latino-americano a se considerar independente. Somente no ano de 1806, quando Dessalines é traído e assassinado, que o Haiti passa a virar uma república. E somente em 1825, a França finalmente, após receber uma indenização, ela declara o Haiti como uma colônia independente. Só que o Haiti vai virar um grande fantasma no continente americano, porque vai virar um grande medo entre as elites de que seus escravizados e ex-escravizados se organizem, façam uma revolta e tornem um país independente. O nome desse medo será haitianismo. Galera, vale muito destacar que, mesmo com esse protagonismo negro e indígena, esses dois grupos, sua situação não melhorou após a independência dos países aqui da América Latina. É só a gente reparar ao nosso redor, né? As populações mais pobres do nosso continente, quem são? Vimos na aula de hoje a independência da Argentina, do México e do Haiti e como indígenas e negros foram protagonistas aqui na história do nosso continente, principalmente quando a gente pensa nas independências. A aula de hoje está acabando,
mas não sem antes um desafio. Vamos ver o desafio aí? Então, galera, o torneio mais importante entre times de futebol que acontece aqui no nosso continente é a Conmebol Libertadores. Só que na minha época, a gente chamava de Libertadores da América. Aí você já parou para pensar nesse nome? É justamente uma homenagem aos líderes da independência das nações aqui da América do Sul. Temos o José Artigas, o Simão Bolívar, o José de San Martín, vários outros. Então, eu queria que você escolhesse um desses nomes aí e fizesse uma pesquisa de como esses personagens ajudaram na independência de seus países. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau, tchau.